Gente, não tem como eu começar o vídeo de hoje sem dar uma resposta pro comentarista Serginho do Sport TV. Fica com um trechinho e depois a gente conversa sobre isso e também sobre o pós-jogo e alguns assuntos bem importantes que eu quero colocar no vídeo de hoje. Vem aqui comigo. E aí, Serginho, início do jogo, chegamos à marca de 5 minutos. O Palmeiras com uma certa dificuldade de sair jogando, a marcação do Cuiabá é forte. E eu fico até pensando se o Abel orientou a esperar um pouco mais, dar a bola para o Cuiabá, mas eu acho nada disso. Eu acho que é simplesmente um início de jogo, de uma marcação forte, que aos pouquinhos o Palmeiras deve começar a achar as suas soluções para sair dela e chegar mais perto do gol. Mas, por enquanto, é o Cuiabá de sempre, mas um Palmeiras abaixo do que costuma ser. Gente, com 5 minutos de jogo, 5 minutos de jogo, Sérgio Xavier, comentarista do Sport TV, junto na narração com o Ricardinho e o Odinei Ribeiro, falou que o Palmeiras estava com uma certa dificuldade em sair para o jogo, que o Palmeiras fazia um jogo abaixo. Sendo que assim, gente, de verdade, 5 minutos de jogo. E assim, a realidade, pelo menos na minha visão, foi o oposto, né? Eu não achei que o Palmeiras começou mal, inclusive nesses 5 minutos, né? Ok, você falar que o jogo estava mais truncado, com mais faltas, né? Os dois disputando muito a bola, mas inclusive ele até falou que, eu não sei se isso é uma estratégia do Abel Ferreira, mas o Palmeiras está abaixo, com dificuldade de impor o seu jogo. Não dá, né, gente? Enfim, bom, dito isso, não tinha como, gente. Foi algo que eu peguei logo no começo da transmissão e enfim, eu tive que dar essa resposta aqui no meu canal, porque, enfim, mas dito isto, vamos pro nosso pós-jogo, vamos pro nosso vídeo aqui de pós-jogo. Gostei bastante, gente. Gostei muito do jogo do Palmeiras. Eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa conversar, então fica até o final do vídeo. Porque eu vi nas redes sociais, enfim, logo depois que acabou o jogo, eu gosto de dar uma olhada nas redes sociais, tanto no final do jogo quanto no intervalo. E eu vi alguns comentários sobre 2 jogadores que a gente pode discutir no final do vídeo, que foram Flaco Lopes e John John. Quero muito saber a sua opinião sobre esses 2 jogadores também. Eu vou dar minha opinião e depois eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários, fechou? Como eu falei, eu achei que o Palmeiras fez um ótimo jogo, eu gostei bastante do jogo do Palmeiras, principalmente num jogo, nesse pré-jogo, né, de Libertadores também, achei que o Palmeiras fez, sim, um ótimo jogo, acho que destaque para alguns jogadores, para algumas peças, como o Veiga. Achei que o Veiga jogou hoje, assim, de terno. O Veiga jogou muita bola, jogou muito bem. Richard Rios jogou demais, gostei demais do jogo do Richard Rios. Palmeiras com Flaco Lopes de titular, né? E logo aos 7 minutos, teve um passe muito bom, né? Como de costume já, do Rocha pro Richard Rios, que ele apareceu em profundidade, apareceu bem, agudo, chegou na profundidade, na linha de fundo, cruzou para o Flaco Lopes subiu entre a zaga do Cuiabá, mas a bola foi para fora, né? Eu gostei da titularidade também do Flaco Lopes, eu acho que isso é muito bom pro atleta, eu acho que a titularidade, ela chega como forma de reconhecimento, de merecimento também pelo último jogo que ele fez contra o Cruzeiro, que marcou o gol no apagar das luzes, né, no finalzinho do jogo, mas que se movimentou muito bem também no jogo contra o Cruzeiro. Enfim, o Flaco Lopes a gente vai falar mais pro final do vídeo. E aí, gente, assim, acho que de uma maneira geral, fazendo um resumo, eu acho que o Palmeiras, ele teve um domínio na maior parte do tempo, né, nas ações, na iniciativa de jogo. Acho que o Palmeiras, ele sim, teve um jogo lá no comecinho, um pouquinho mais truncado, mas já conseguiu impor o seu ritmo de jogo, impor o seu jogo, jogar no erro do adversário de uma forma colaborativa, de uma forma coletiva, como gosta de jogar. O Palmeiras se sente muito confortável de jogar dessa forma. Então, trabalhando, criando algumas oportunidades de gol, acionando bastante o Flaco Lopes, e é algo que deu para perceber também, que fez com que o Palmeiras jogasse muito bem contra esse Cuiabá, que, enfim, que o Palmeiras interrompeu até, inclusive, uma sequência de vitórias do Cuiabá. Mas por quê? Porque o Palmeiras, ele bloqueou os corredores do Cuiabá. O Cuiabá gosta muito de jogar
pelos corredores, né? Ele joga pelos lados em profundidade. Para quê? Para acionar Davinho, para acionar nosso querido Daverson, que, enfim, faz bons jogos, só tá em número de gols, só tá atrás do Tiquinho Soares. Então, assim, tem feito um brasileiro muito interessante. E aí eu acho que a gente precisa colocar aqui no nosso vídeo que o Richard Rios, como eu falei lá no comecinho, Richard Rios jogou muito bem, né? Ajudando bastante a construção de jogada com o Veiga e cobrindo também o próprio Veiga e o Marcos Rocha também na recomposição defensiva. Então, quando por muitas vezes parte da torcida, inclusive, já questionou a parte defensiva do Richard Rios, que, enfim, que ele funciona muito mais do meio para frente, eu acho que ele tem melhorado bastante, sim, essa parte defensiva, essa recomposição defensiva do Richard Rios tem me agradado. E aí que aos 30 minutos do primeiro tempo, o Veiga fez um belo gol. Eu acho que foi também uma bela construção de jogada do Palmeiras, né? Onde o Luan, que na minha opinião jogou muito bem hoje, a dupla de zaga perfeita, sem riscos, jogou muito bem. O Luan, ele antecipou a jogada, ele cruzou a bola literalmente na cabeça do Veiga, gol do Palmeiras, 1-0. E é por isso que eu falo bastante que o Veiga, quanto mais próximo da área, melhor para todo mundo. O Veiga, ele é um cara, ele é um atleta que ele precisa, sim, jogar próximo da área. Ele tem muita intimidade com o gol. É um cara extremamente técnico, que quanto mais próximo da área, mais chances e oportunidades de clarear jogadas, de fazer gols, enfim, de ter um bom desempenho. E aí no segundo tempo o Palmeiras eu achei que voltou muito bem também, sobretudo com a mesma postura que terminou o primeiro tempo, logo aos 10 minutos, quase gol também, né? Uma jogada muito boa do John, que cortou para tirar o Alain Imperiur, mas ele foi bloqueado e a bola ainda sobrou para o Veiga, que quando chutou ainda foi na trave. Então o Palmeiras quase amplia, né, o placar para 2-0 aos 10 minutos, logo no começo do segundo tempo. E aí, assim, o Palmeiras, eu percebi também que perdeu muitos gols, né, gente? Então, assim, trabalhava, conseguia construir as jogadas, conseguia fazer uma linha funda, né, uma linha de profundidade, conseguia ser agudo, conseguia trabalhar a bola no meio de campo, mas pecava na finalização, né? O Arthur perdeu gols, né? Aliás, eu achei que o Arthur deu uma oscilada também, não gostei muito do jogo do Arthur. É um jogador criativo e quando tá no seu nível habitual, quando tá no seu máximo, ajuda ainda mais o Palmeiras. Então achei que perdeu alguns gols, foi afobado, perdeu alguns embates. Não gostei tanto do jogo do Arthur, mas que, como eu falo sempre, o Palmeiras é um time muito colaborativo, um time muito coletivo e de compensação. Então quando o Arthur não tá tão bem, outras peças sobressaem para que quando uma peça não esteja no seu nível habitual, não tenha tanta interferência no jogo, né? Só que aí, basicamente, a quase 10, 11 minutos depois, o Palmeiras faz o gol. Sai o segundo gol do Palmeiras, que foi um golaço. Que golaço do Richard Rios, que premiou, né? Que coroou essa grande partida que ele fez hoje. Eu gostei muito do Richard Rios. Jogou muita bola, jogou demais. E a bola, ela sobra, né, pro Rios, depois do chute bloqueado do Fabinho. O Rios, ele domina e ele chuta de longa distância, né? Foi um golaço, foi uma pintura que, na verdade, ele até já tinha tentado esse chute, essa finalização de média a longa distância, mas não conseguiu, passou muito perto, inclusive, mas, como eu falei, foi coroado, foi premiado com um golaço que, enfim, premiação de uma partida muito boa do Richard Rios. E aí, gente, voltando um pouquinho pro nosso assunto do começo do vídeo, falando sobre Flaco Lopes e John, eu acho que existem alguns pontos aqui que a gente precisa colocar na mesa. De novo, gente, eu vou colocar a minha opinião e você tem total liberdade de colocar a sua aqui nos comentários. Então deixa, que é muito importante para mim, quero saber a sua opinião sobre isso. Mas, falando sobre o John, eu não acho, não, que ele tem feito jogos tão ruins assim, a ponto de ser tão criticado. Eu vi bastante crítica por parte da nossa torcida, falando do John, que, enfim, eu acho que é verdade. Eu acho que a gente, como eu falei nas minhas análises, eu vou muito nos fatos, na realidade, do que eu vejo. Então eu acho sim que o John ele pode mais. Eu acho que ele tem potencial para mais. Eu acho que ele tem errado alguns passes cruciais, eu acho que ele tem errado alguns passes decisivos, algumas finalizações que podem sim
ser concluídas a gol mais facilmente, mas que ele tem errado. Afinal, são 45 jogos como profissional e ainda nenhum gol. Mas, em contrapartida, eu acho que ele tem sim ajudado na movimentação do Palmeiras. Eu acho que a movimentação dele sem bola é importante. E eu acho que ele tem alguns lampejos de melhoras dentro do próprio jogo, da própria partida. Uma coisa é certa, é claro, eu acho sim que ele pode mais, mas eu não consigo enxergar o John como essa peça tão ruim assim que muita gente fala. Eu acho que ele pode melhorar, eu acho que ele pode demonstrar um futebol melhor, eu acho que ele tem futebol para isso. Mas eu acho que ele tem sido importante para o elenco do Palmeiras como um todo. Eu acho que também é parte da adaptação dele no profissional. Eu acho que a melhora, no caso do John, ela vai acontecer. Eu acho que é um tempo de maturação, mas eu acho sim que ele tem futebol e tem espaço, inclusive, para melhorar, para apresentar um futebol melhor. Eu acho que o que ele tem pecado são em fundamentos, mas que com o nível de futebol dele, ele consegue sim aparar essas arestas, muito com o Abel Ferreira. Eu acho que isso é muito treino. Então eu confio muito, né, na parte de gestão da nossa comissão técnica com o Abel Ferreira para aparar essas arestas e o John conseguir entregar ainda mais. Sobre o Flaco Lopes, gente, eu acho complicado quando você tem poucas chances, né, e você tem que mostrar tudo quando você entra. Ou seja, você tem que se adaptar, você tem que marcar, fazer tabela, fazer um pivô, você tem que driblar, você tem que fazer gols. Então, assim, ele praticamente nunca tem oportunidades. E quando tem, ele tem aquele tempo para mostrar tudo que ele sabe. Eu consigo enxergar os recursos que o Flaco Lopes tem. Acredito que o Abel também, apesar de dar poucas oportunidades pro Flaco Lopes. Mas eu acho que essa questão mental pesa bastante também. Outro ponto que eu quero conversar com vocês é que sim, o Flaco ele perdeu algumas oportunidades que foram criadas para ele hoje, ou seja, não concluiu essas oportunidades a gol. Mas eu gostei bastante da movimentação do jogo sem bola do Flaco Lopes. Eu acho que ele ajudou na marcação, eu acho que ele fez boas jogadas, clareou jogadas também. E eu acho que tudo é uma questão de adaptação também, né, gente? Eu acho que a gente não pode esquecer que as entradas do Flaco Lopes, elas precisam ser entendidas como uma adaptação de movimentos e também uma adaptação mental do nosso elenco quando o Flaco Lopes entra. O elenco, ele precisa saber jogar com o Flaco Lopes, procurar o Flaco de forma correta. Não dá para acionar o Flaco da mesma forma que o elenco aciona o Rony, por exemplo. Por quê? Porque são características completamente diferentes, né? Um tem uma função e outro tem outra função dentro do jogo. E eu acho que assim como o Flaco precisa se adaptar mais, né, aos jogos, ao elenco do Palmeiras, eu acho que também tem algo reverso aí. Eu acho que o elenco também precisa procurar o Flaco Lopes de forma correta e municiá-lo de uma forma assertiva também. Ele tem altura, ele tem recurso, ele chuta muito bem com as duas pernas, cabeceia bem, tem uma boa finalização de média a longa distância, ele se projeta muito bem dentre a zaga adversária. Então, assim, eu acho que é lapidar, porque futebol ele tem, e eu já falei que eu gosto muito quando o Flaco entra, porque muda a variação tática do Palmeiras. E aí eu acho que o elenco precisa saber municiá-lo da forma correta também. Mas quero muito saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários, gente, que eu quero saber o que você pensa sobre Flaco Lopes, sobre John, o que você achou desse jogo também, combinado? Se você não é inscrito, gente, se inscreve no canal rumo aos 8.000 inscritos. Tô muito feliz que a gente bateu 7.500 inscritos, tô feliz demais em 5 meses de canal. Se você caiu de paraquedas aqui, não deixa de se inscrever. Sua inscrição é muito importante junto com o seu like, porque o seu like ele é um indicativo que você tem gostado do conteúdo que eu tenho produzido aqui para vocês. Combinado? Volto amanhã, muitos e muitos beijos e avante palestra sempre!